Olá pessoal, beleza? Bom, para quem não me conhece, Daniel Alves. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo de uma aplicação desenvolvida para o terceiro Bootcamp do Disruptivos na Prática, né, o curso do Danilo Ciliotti. E essa aplicação ela foi desenvolvida aqui, a premissa seria o desenvolvimento em tabela relacional do Dataverse. Eu utilizei aqui, né, são 4 tabelas aqui do Dataverse e coloquei algumas coisas a mais também. Coloquei aqui uma tabela do SharePoint, conexão dos usuários do Office 365, e aí tem algumas coisas que eu utilizei aqui que eu vou mostrar ao longo do vídeo, tá? Espero que vocês gostem aí e bora lá mostrar. Então eu tenho aqui as minhas telas, são 4 telas, e eu tenho duas funções, né? Eu tenho aqui a tela inicial, onde ele vai dar o acesso para o usuário. Então ele é um acesso automatizado aqui, se ele é administrador ou não, tá? Tá comentado agora por facilidade, para mim não ter que logar em uma outra conta. Então eu tenho aqui escondidinho um botãozinho aqui que ele seta como ADM. Então eu estou com a visualização aqui, por enquanto, de usuário comum. Então essa é a visualização de usuário comum, mas eu poderia ter a visualização do administrador, tá? Que seria essa visualização. Então entram duas novas funções aqui, que somente o administrador consegue visualizar, tá? Então eu vou voltar aqui para a nossa visualização de usuário e vou iniciar aqui mostrando a visualização do usuário, tá? Então eu, como usuário comum, eu vou ter aqui a opção, a única opção como novo chamado. Então, falando um pouquinho da aplicação, essa aplicação seria, por exemplo, eu estou numa empresa, eu tenho várias aplicações e os meus usuários precisam, às vezes, abrir algum chamado de suporte, né, para uma melhoria da aplicação, ou para uma liberação de acesso, ou talvez para uma manutenção de alguma aplicação, algum bug, algum defeito, né? E aí eles precisam abrir um chamado. Então, para que a gente tenha todo o controle, todo o rastreamento daqueles chamados, foi criado aqui essa aplicação. Então, ali vai cair todos os chamados e a equipe de desenvolvimento vai poder dar andamento nesses chamados, dar um retorno, né? Lembrando que isso aqui é só um MVP, né? Um mínimo produto viável. Então, tem diversas melhorias poderiam ser feitas, diversas novas funções poderiam ser aplicadas aqui, mas é apenas um MVP, mas já me surgiu aí várias ideias diferentes, tá? De repente a gente vai comentando aí ao longo do vídeo. Então ele já abre aqui com o pop-up para o usuário poder fazer uma nova solicitação, tá? Vou fazer aqui uma nova solicitação junto com vocês, vou colocar aqui chamado vídeo, para a gente poder rastrear ele aqui, chamado vídeo, tipo de solicitação, vou colocar aqui como uma melhoria. Eu posso escolher aqui o tipo de prioridade, tá? Vou selecionar aqui como uma prioridade baixa. O sistema, então eu tenho aqui cadastrado já 3 tipos de sistemas, tá? Eu vou utilizar até esse aqui mesmo como exemplo e vou colocar aqui enviar um e-mail a cada nova solicitação. Então assim, isso aqui já seria uma melhoria, tá? Para uma próxima versão. Então eu acabei de abrir essa solicitação, eu quero receber um e-mail ou eu quero ter um acompanhamento do passo a passo. Então a cada modificação a gente informaria o usuário, né, do passo a passo de cada etapa desse chamado, tá? Então vou salvar aqui. Ele está enviando os dados, tá? Ó, dados salvos com sucesso. Eu vou fechar essa janela e eu já posso encontrar essa solicitação aqui embaixo, tá? E aí eu vou falar um pouquinho aqui dessa tela. Antes disso, eu vou abrir aqui as nossas tabelas. Ó, eu tenho aqui a tabela de chamados log, tabelas de sistemas, né? Então eu vou abrir aqui a tabela de chamados. Então seria isso aqui.
O chamado de vídeo nosso está aqui, o ID dele, a prioridade. E aí, lembrando que todas as tabelas aqui estão se relacionando. Nós temos aqui então, vou usar como exemplo o nosso chamado. Bom, então nós temos aqui 3 botões também, aonde ele só consegue interagir nos 2 primeiros botões aqui se este chamado ainda estiver com status pendente. Então, se algum desenvolvedor já capturou aquele chamado para tratativas, ele não consegue mais editar ou excluir, né? Estando aqui como pendente, ele consegue editar, por exemplo, esse chamado. Então, eu quero editar aqui a prioridade para a média, então eu consigo editar esse chamado. Ó, os dados foram salvos, vou fechar aqui e agora temos aqui já a prioridade alterada, né? E assim também como excluir, né? Vou excluir aqui um outro registro. Então ele pergunta se eu realmente desejo excluir aqui o registro 00015, posso dar a opção de não ou eu posso simplesmente excluir esse registro e ele vai excluir para mim aqui o registro. Bacana? E eu tenho também a opção de visualizar, então eu posso visualizar aqui os detalhes desse chamado e posso também visualizar o histórico desse chamado. Então eu tenho aqui, ó, que ele foi criado, né, foi um novo chamado às 10h09 e ele foi editado às 10h13. Então eu vou ter um rastreamento desse chamado, né, podendo acompanhar aí o passo a passo, o andamento desse chamado. Então vou fechar aqui essa janela. E essa seria a janela de abertura, né? De repente aqui eu também quero abrir um novo chamado, eu também tenho a opção para abrir um novo chamado. Legal? Aqui eu consigo voltar na tela inicial, então essa é a parte do usuário, bem simples, acredito que bem interativa aí para o usuário. E agora vamos para a parte de administração, né? A parte do administrador. Então, eu como administrador, eu tenho 2 novas opções. Eu tenho a opção do novo chamado, assim como usuário. E eu tenho aqui a opção de chamados. Essa é a nossa tela de chamados. Então eu tenho aqui 4 opções, né? Eu tenho a opção de pendente, que são todos os chamados que estão pendentes. Eu tenho a opção de atribuída, que são aquelas que já estão atribuídas, ou seja, o desenvolvedor já pegou aquele chamado. E eu tenho aqueles que já estão em fase de testes e eu tenho os concluídos. Então o nosso chamado, ele está aqui, ó, o chamado de vídeo, né? Chamado vídeo. Então eu como desenvolvedor posso vir aqui e falar, opa, vou tratar esse chamado e vou pegar esse chamado para mim. Eu trago aqui, automaticamente ele já atribui de acordo com o usuário que puxou. Ah, Daniel, mas aí eu como gestor puxei e atribuiu para mim e eu quero que vá para outro desenvolvedor, né? Eu quero atribuir um outro desenvolvedor. Então eu tenho aqui a opção editar, onde eu posso editar todos os dados desse chamado, né? Então eu posso editar aqui, por exemplo, de melhoria para manutenção, posso editar aqui a prioridade, posso editar o tipo do sistema e posso editar também aqui o desenvolvedor, né? Então, realizei as edições que eu gostaria de realizar, eu vou salvar essas edições. Ele salvou as edições e agora já está atribuído aqui, no caso, para um novo desenvolvedor. Tá? E aí as próximas etapas, né? Vou jogar aqui em todas as etapas, depois para a gente ver um pouco mais dos detalhes, tá? Então esse chamado aqui foi atribuído, aí a Nicole realizou toda a etapa lá de desenvolvimento, jogou aqui para teste, né? Então vai deixar em fase de teste ali para que os usuários possam testar aquela nova funcionalidade. Vou pegar aqui o nosso registro aqui, ó, tá? E vou jogar ele agora para concluído. Ele foi para concluído e agora vamos ver o histórico. Então aqui nós temos os detalhes do nosso chamado vídeo. Eu consigo ver todos os detalhes e consigo também ver todo o histórico, por onde ele passou e o que ele fez. E ele vai registrando isso aqui numa tabela de log. Bacana? Então aqui todo passo a passo, né? Depois entraria aí, poderia aí vir numa segunda versão
a inclusão, por exemplo, de um comentário por parte do desenvolvedor, disparo desse e-mail para o usuário informando que foi concluído, junto com essa mensagem do desenvolvedor, mas aqui o intuito foi um MVP. Então acredito aí que isso aqui num MVP atenderia bem. Então eu consigo aqui andar com os chamados pelas etapas, né? Então eu vou andando, ele vai atribuindo, eu consigo ir mudando, consigo editar conforme eu mostrei. Bacana? Aqui nós temos a próxima etapa, né? Que seria o dashboard. Então eu vou voltar aqui em seleção, poderia ir por lá mesmo, tal. Por aqui mesmo eu já poderia avançar para o dashboard. E aqui o intuito é mostrar uma integração do Power BI dentro do Power Apps. Tá? Então o pessoal do BI aí de plantão que me perdoe, tá? Foi um BI bem simples que eu fiz aqui somente para mostrar a integração entre as duas ferramentas. Claro que daria para tirar diversos insights aqui, daria para ter um Power BI muito bem estruturado, com tempo de atendimento das chamadas, né, com todo um histórico ali, com todo o log, mas o intuito aqui foi só mostrar mesmo a interação entre as duas ferramentas. Então veja que aqui fica interativo, né, eu consigo interagir dentro do próprio Power Apps com o Power BI. Então esse seria o intuito principal, mostrar aqui a integração das ferramentas, né? Não os dados em si. Bacana? E falando aqui um pouquinho ainda do Power BI, né, nós temos aqui também uma nova guia, onde eu posso visualizar isso em uma nova aba. Tá? Então eu posso clicar aqui e abrir em uma nova guia. Aqui ele está pequeno, porque eu modifiquei as configurações do tamanho do Power BI para que ele não ficasse aqui dentro do Power Apps com aquelas bordas excessivas, né? Então, por esse motivo aqui na nova guia ele aparece um pouco menor. E nós temos também aqui, por trás desse Power BI, uma automação que ele faz toda a atualização desses dados automaticamente, né, a cada alteração. Então, sempre que eu altero lá um chamado de atribuído, de pendente para atribuído, de atribuído para testes, enfim, né, sempre que entra um novo chamado, ele tem também uma automação do Power Automate que faz essa atualização dos dados. Então, se eu entrar aqui no Power Automate, eu posso vir até por aqui, ó, vamos aqui, eu tenho aqui a minha solução, né, com todas tudo que está sendo usado dentro dessa aplicação. Então eu tenho aqui em fluxo de nuvem, ó, eu tenho o nosso Power Automate que atualiza o Power BI. Tá? Então eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, vou abrir ele em formato de edição. É um Power Automate muito simples, né? Ele só vai identificar ali qualquer alteração que teve nos dados e vai atualizar a nossa tabela do Power BI. Tá? Então, quando uma linha é adicionada, modificada ou excluída no Dataverse, na tabela de logs, lembrando que tudo que é feito no Power Apps é salvo o log, então qualquer alteração que tiver na tabela de logs, ele vai atualizar o meu Power BI. Bacana? Então, voltando aqui na aplicação, aqui ele faz um launch, né, para mandar para uma outra página. Então eu acho que é isso, né? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui como foi feito aqui a parte de código, a parte de relacionamento. Toda essa parte visual aqui foi feita através do CSS, né? HTML e CSS aqui. Então nós temos aqui o componente onde ele recebe toda essa configuração através do HTML e CSS. E nós temos aqui o código onde faz a nossa atribuição do usuário, né? O nosso relacionamento. Então aqui eu estou fazendo o relacionamento entre as duas tabelas aí no Dataverse. E aqui o código onde faz a atribuição do nosso usuário, né? Então ele vai salvar na base, salvando aqui o usuário que fez a
aquela modificação, ele pega um link da foto do usuário e salva também para a gente poder utilizar dentro do card aqui, né? E aqui no final ele salva também a nossa tabela lá de log e faz o relacionamento entre as duas tabelas. Bacana, era mais para mostrar mesmo esse MVP, espero que vocês gostem. Se tiver alguma coisa em específico aí que vocês gostaram, que vocês queiram que se aprofunde um pouco mais, deixa aí pra gente nos comentários e a gente vai tentar mostrar um pouquinho mais a fundo aí para vocês, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.